Começa agora o programa Comunicação em Debate aqui pela UFAC Rádio Web. Essa é uma produção dos acadêmicos do 7º período do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Acre. Olá, muito boa noite, eu sou Wesley Moraes e junto com José Franco vamos mediar este debate que tem como tema liberdade de imprensa no Acre. Aqui no estúdio da UFAC Rádio Web, dois convidados, os jornalistas Altino Machado e Leonildo Rosas. Altino Machado é acreano de Cruzeiro do Sul e já escreveu para vários jornais impressos, entre eles, o Estado de São Paulo, a Gazeta do Acre, Jornal do Brasil e Folha de São Paulo. Atualmente, Altino Machado tem um blog e também trabalha para o blog da Amazônia do Portal Terra. Altino, boa noite e seja bem-vindo ao nosso debate. Boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês e em torno desse tema que é a liberdade de imprensa. No meu entendimento, a liberdade de imprensa é um princípio da democracia. Ela é exercida de modo amplo, restrito, de acordo com os regimes políticos, ou seja, ela se amolda às circunstâncias históricas e políticas de cada contexto. Então, é um tema, digamos, universal que a gente vai tratar aqui. O nosso segundo debatedor também é do Vale do Juruá, o cruzeirense Leonildo Rosas. Atua como jornalista há 20 anos. Leonildo iniciou a carreira no jornal local A Gazeta. Ele também atuou como repórter, colunista, político e editor-chefe do jornal Página 20. Na TV5, afiliada à Rede Bandeirantes, Leonildo exerceu a função de editor e colunista político. Há 28 anos é funcionário do INSS e atualmente é o secretário de comunicação do governo do Acre. Leonildo, seja bem-vindo. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso debate. Boa noite, Franco. Boa noite, Wesley. Primeiro eu quero parabenizar a professora Cleide Elizabeth, da disciplina de Produção e Radiojornalismo 2, por essa iniciativa. Parabenizar os alunos do curso de jornalismo, que é um curso também o qual eu fiz e que valorizo muito a questão da academia. Eu acho que aqui, na produção, aqui que se produz os jornalistas, aquelas pessoas que têm a qualificação para exercer no mercado externo. Esse tipo de iniciativa permite com que a gente esclareça alguns pontos e trate principalmente daquilo que é mais valioso e que é mais sagrado para todos nós, não só a liberdade de imprensa, mas a liberdade de se expressar, a liberdade da democracia, principalmente num país como o nosso, que a democracia ainda é tão jovem. E o princípio básico da democracia é a liberdade de imprensa. Desde já agradecemos a sua audiência onde você estiver. E para aqueles que nos escutam na sala ambiente do curso de jornalismo, o nosso boa noite especial. Também quero desejar um boa noite especial para todos aqueles que nos escutam neste momento aí na sala ambiente do curso de jornalismo. Lembrando que a sua participação neste debate é muito bem-vinda. Faça uma pergunta aos nossos debatedores. Basta procurar a Edilárdia Hidalgo e a Vanessa Alves, que estão aí na sala. Também vamos abrir espaço para 2 pessoas participarem do debate aqui no estúdio. Vale fazer pergunta e dar a sua opinião sobre o tema, que é liberdade de imprensa aqui no nosso estado. Estamos esperando a sua participação. Agora sim, a gente inicia a rodada de perguntas aos nossos convidados. Vale ressaltar que o que a gente espera aqui é respeito entre os debatedores, evitando ataques pessoais. Respeito também às pessoas que vão fazer pergunta aí na sala ambiente e pela internet. Primeiro, Leonildo Rosas. Secretário, como o jornalismo surgiu na sua vida? Bem, o jornalismo na minha vida, ele surgiu de forma até tardia. Porque até então eu fui concursado muito cedo para ser funcionário público federal. E como a maioria dos jornalistas do Acre, eu comecei de forma empírica, na prática. Na época, um amigo era editor do jornal A Gazeta,
com um amigo chamado Josmo de Souza, e ele me convidou para ser articulista, escrever artigos no jornal A Gazeta. Eu lembro, naquele período, ainda na década de 1980, alguns artigos que na época eu escrevi, como é o tema que está sendo colocado aqui agora, era de certa forma censurado. E num deles, inclusive, o governante na época, né, fez ameaças aos donos do veículo de comunicação, ao editor, e aí a gente foi aprofundando, gostando mais da profissão, e veio a fundação do jornal Página 20. O jornal Página 20, onde eu exerci mais tempo a profissão, chegando a ser editor, e depois a gente foi construindo a carreira paralela de funcionário público federal com o jornalismo. Inspirado também em algumas pessoas muito boas que na época tinha, inclusive o Altino Machado, que sempre foi um jornalista, é conterrâneo, mas tem mais tempo de carreira do que eu. Pois é, esquecemos de dizer isso, também somos conterrâneos, ele tem mais tempo de carreira do que eu, e a gente via também a luta que, principalmente, ele e tantos outros que tinham aí, que enfrentavam uma censura que era uma censura muito mais... era uma censura até certo ponto violenta, né? E a gente trabalhou junto em algum período, né, nesse confronto de mudança do nosso estado. Essa mesma pergunta a gente também repassa para Altino Machado. Como foi seu início na profissão, Altino? Eu cheguei em Rio Branco, eu vim de Cruzeiro do Sul, assim como a família do Léo, e vim depois, ele veio primeiro para Rio Branco do que eu, mas eu cheguei aqui em dezembro de 79. E aí fui estudar no Colégio Acreano, no antigo SESEM e tal. E em todos esses lugares eu fiz jornal na escola, usando mimeógrafo, né? Eu comecei fazendo jornal na escola, né? Depois eu comecei a escrever poesia. Aí tinha uma página no Jornal Rio Branco chamada Contexto Cultural. Era uma página escrita pelo professor Clodomir Monteiro da Silva. E ele precisou fazer mestrado, não tinha quem editasse aquilo, perguntou a várias pessoas, ninguém queria. Eu, como naquele tempo gostava de ler mais do que hoje, eu então aceitei, porque tinha uma caixa postal, que eu lembro até hoje o número 123, então as editoras mandavam as resenhas, os livros, né? Então eu passei a editar essa página no Jornal Rio Branco chamada Contexto Cultural. E fiquei algum tempo. Depois, nesse período eu já estava envolvido com teatro, com ativismo cultural, político, movimento estudantil, essas coisas em Rio Branco, naquele começo dos anos 80. Quando foi em 83, teve uma mudança no jornal Folha do Acre, que existia, e eu então me apresentei para uma pessoa chamada Everaldo Maia, a quem eu falei que eu estava casado e eu precisava acabar com aquela minha vida de amador, de teatro, dessas coisas que não me rendiam nada. Eu precisava de um emprego. Eu disse para ele que eu digo, eu sou capaz de ser repórter. Aí ele me aceitou e eu comecei a trabalhar no mesmo dia. Depois eu mudei para outros jornais, trabalhei em todos os jornais em Rio Branco, excetuando a Tribuna, e também trabalhei, como vocês mencionaram, em 3 grandes jornais fora. Atualmente eu faço trabalho num portal, Terra, onde eu faço o blog da Amazônia, e em síntese essa a minha trajetória como jornalista. Eu também sou autodidata, né? Não que eu tenha aprendido sozinho, né? Mas eu não recebi uma formação acadêmica, como vocês hoje gozam do privilégio disso aqui na Universidade Federal do Acre. Eu fui aprendendo, fazendo, exercitando, né? Isso tem vantagens e desvantagens também, né? Basicamente isso. Antes de a gente seguir para a segunda pergunta, vou ler um pedaço dessa reportagem aqui. A organização não governamental Repórteres Sem Fronteira da França publicou no último dia 30 que o Brasil caiu 9 posições no ranking mundial de liberdade de imprensa, passando da 99ª posição para a 108ª.
Na lista composta por 179 países, o Brasil ficou atrás ainda dos países sul-americanos, Argentina, Chile, Paraguai e Peru. Os elementos analisados pela instituição para avaliar o grau de liberdade dos veículos de imprensa vão desde a violência contra os jornalistas até a legislação do setor. A morte de 5 jornalistas brasileiros registradas em 2012 foi um fator que contribuiu para o país ter perdido posições no ranking mundial. Faço essa pergunta para você, Altino. Alguma vez você já foi censurado? Não, eu nunca fui censurado. Eu acho que... não, nunca fui censurado. Houve... às vezes, se você está trabalhando num jornal e o que você produz, escreve, não interessa ao dono do jornal, eu não considero que isso seja censura, né? A censura, ela tem um outro viés mais autoritário, mais verticalizado, né? Então, assim, eu não lembro de que eu tenha sido censurado. Sempre que alguma que não dava para fazer ali, o meu blog é isso. Quando eu vi que eu não dava para mim fazer nos jornais como eu queria ou como merecia ser narrado alguma coisa, eu passei a fazer o blog. Entende? Então eu não gosto assim de que sofri censura. A censura também tem gente que gosta de ser censurado. Tem dono de jornal, de veículo de comunicação que vive implorando para pegar um grito de um governador e olha, para as máquinas, não publica isso, que é para poder obter alguma vantagem financeira para sua empresa e tal. Então eu acho que a censura as pessoas que aceitam ou não. Leonildo? Bem, eu nunca tive esse desprazer de ser censurado. Eu nunca escondi que, antes de ser jornalista, eu também sempre tive uma militância e um lado político. Nunca deixei transparecer e nunca escondi isso dos meus leitores ou das pessoas que escutavam alguns comentários que eu fazia na televisão. Então sempre tive lado. E eu sempre escrevi e falei aquilo que eu acredito. Ninguém nunca disse aquilo que eu tenho que escrever ou aquilo que eu tenho que falar. Eu sempre falei e escrevi aquilo que eu acredito. Essa reportagem que você está lendo, eu também li. Foi publicada recentemente. Se você ver, por exemplo, eu acho que é importante que seja divulgado isso, que o mundo esteja atento à questão da liberdade de imprensa, à questão da perseguição, da violência contra os jornalistas, contra os profissionais, porque no Acre já aconteceu muito isso. Já aconteceu de pessoas ser agredidas, editores ter que engolir a reportagem que estava fazendo. O próprio Altino Machado, ele já teve inúmeras vezes sendo ameaçado de morte, por críticas bem menos contundentes do que essa daqui. Uma vez, por ele denunciar, o que ele faz hoje, foi bem menos contundente, por ele denunciar a fraude no vestibular da UFAC. Nós tivemos a redação invadida, a casa dele teve tiro. A redação invadida, na época, o proprietário Antônio Stélio foi agredido pelo ex-deputado Roberto Filho. E o Roberto Filho colocou o revólver na minha cara. E disse, eu vim aqui, você está apanhando de graça, mas eu vim aqui à procura do Altino Machado e vou atrás dele. Então, acontecia isso, certo? Acontecia isso. Então, eu nunca... E ele falou o seguinte, se sair amanhã alguma coisa, eu volto aqui. Nós colocamos ele na capa do jornal. Ele não voltou. Mas a história se encarrega dos violentos. Se encarrega dessas pessoas que procuram fazer o mal. E o vestibular foi anulado. O vestibular foi anulado e ele está preso. Né? Ele e tantos outros que fizeram maldade contra os profissionais do Acre. Secretário, a gente pode afirmar que existe liberdade de imprensa entre os veículos de comunicação aqui no Acre? Bem, o Altino, que ele colocou muito bem claro a questão quando a gente fala que não há censura, que não há... ninguém dita as regras editoriais, está bem claro que há liberdade de imprensa. Agora, os veículos de comunicação são empresas. Quem decide
a sua linha editorial são os proprietários. Eu estou há 1 ano e 6 meses como secretário de comunicação. Você, Wesley, por exemplo, é um dos, além de ser, apesar de ser acadêmico, é um dos rapazes que trabalha na emissora aqui que tem a maior audiência. Quantos prêmios você recebeu? Você pode perguntar para o seu editor lá, por exemplo, quantos telefonemas ele recebeu do secretário de comunicação ou de algum de governo para dizer o que deve sair ou o que não deve sair. Eu acho que criou-se mitos no Acre. Algumas pessoas querem ou dizem para os seus funcionários que são censurados provavelmente, que não tem liberdade, provavelmente porque querem esconder alguma coisa. Não querem encarar a verdade. O nosso governo é um governo que trabalha a informação com transparência, não procura censurar e não vai censurar nunca. A gente quer apenas que trabalhe com a verdade. Que alguma informação contra a gente, que nós sejamos ouvidos. Se há alguma denúncia, que nós sejamos ouvidos. Mas é a orientação do governador Tião Viana, que é um democrata, nasceu politicamente dentro do Congresso Nacional, onde se exerce a democracia plena, que nós também trabalhemos com a democracia. Eu acho que nós vivemos num país que lutou tanto pela democracia, por que a gente vai censurar? Agora, nós não ditamos regra editorial de veículo de comunicação nenhuma. Até porque, Wesley Franco, não tem como a gente ser. Qualquer um de vocês, qualquer uma das pessoas que estão ouvindo aqui, é um veículo de comunicação. Você pega o Facebook, estou vendo aqui a página do Facebook, você difunde para o mundo. Tem um blog. Como é que você pode ir tentar cercear a liberdade através dos veículos de comunicação tradicionais, se o mundo hoje está se vendo, se todo mundo pode... todo mundo, na verdade, tem o seu veículo de comunicação próprio, através de Facebook, Twitter, blogs. Então, acho que nós temos que estar atentos e ligados na modernidade, sabe? Se a gente não se preparar para as novas mídias, para o que está acontecendo, se a gente fechar os olhos e acreditar que apenas os veículos de comunicação tradicionais que vão informar, que vão conversar com a sociedade, aí a gente está vendido no lance e a gente não está preparado para aquilo que a gente se propõe a fazer. Se você me permite ainda considerar sobre isso, tem o seguinte, a questão da liberdade no Brasil e no Acre, né? Você vê o PT, ele, no plano nacional, por exemplo, ele não domina a mídia, né? Que permanece controlada por grupos conservadores. E assim o partido ele tem sofrido críticas, ouvido o contraditório e sabido dialogar e enfrentar o debate, o que o faz permanentemente forte no país, né? Apoiadores do partido, ante a crítica da grande imprensa, eles chegam até a criticar com virulência a mídia tradicional, conservadora, de golpista, etc. e tal. No Acre eu não digo que haja censura, mas não é só o PT, os governos no Acre, e o PT decepciona por agir do mesmo modo, eles desenvolvem sempre um processo de sufocamento da imprensa local. Não é a censura, é o sufocamento, né? Comprar veículos, dominar redações, controlar e subjugar profissionais, né? Então, aqui, diferente do que acontece no plano nacional, a regra é uniformizar a informação, o discurso. Então, o projeto é silenciar o outro lado, divulgar apenas o pensamento governamental. Assim, o PT não demonstra a mesma capacidade e habilidade do PT nacional. O PT do Acre, o governo do Acre, não demonstra a mesma capacidade de lidar com isso que o Lula, a Dilma tem no âmbito nacional, né? Então, na minha avaliação, isso não apenas tende a enfraquecer o projeto, isso que as pessoas no Acre, os petistas, os governistas chamam de projeto, como também os leitores, né? Os cidadãos a buscarem cada vez mais as redes sociais, que é, a princípio, uma plataforma livre.
Então, como se explica, por exemplo, como é que o governo se comunica hoje? Temos 4 jornais diários. Em nenhum dia da semana tira 1.000 exemplares. Varia de 300 a 500, 600 exemplares esses jornais. Como é que o governo dialoga com a sociedade com esse cenário? Como é que, onde quem está no interior é dono de parabólica, tem as suas parabólicas. Então, um quadro complicado para lidar tanto do governo como a sociedade. Né? Então, há um enfraquecimento dessas mídias. Você vê, os jornais de Rio Branco, eles circulam, os 4 jornais de Rio Branco, que custam caro, o governo paga, o governo tem um orçamento, o Léo pode confirmar ou não, se é esse valor ou não, mas há uma previsão orçamentária de 13 milhões para gasto com mídia. 13 milhões. Então, qual é o alcance disso? Né? Os jornais de Rio Branco circulam ali no centro da cidade, tem uma banca ou outra, nos 3 poderes, na Assembleia Legislativa, no Judiciário, nas secretarias de governo e pronto. Você ainda chega ali no Bosque, ainda tem uma banca de revista lá no mercado do Bosque. Avança mais? Não tem. Vem para a Estação Experimental? Não tem. Vem para o Tucumã? Não tem. Em lugar nenhum não tem. Não, os jornais não circulam. Ele é feito para agradar quem está no poder. E aí eu não estou falando do Tião Viana, do Jorge Viana, não. Então, tem um episódio marcante nisso aí, é que a Frente Popular, quando chegou ao poder, quando conquistou e que avaliou a sua possibilidade de extensão disso, ou até de se perpetuar nesse poder, avaliou isso que eu disse, o domínio dos jornais, das mídias tradicionais, e esqueceu as outras, essa plataforma livre das redes sociais, dos blogs contidas na internet. Então, houve uma aposta demasiada nisso. E o governo, o próprio PT, perdeu completamente a parte desse clamor da sociedade por informação, por transparência. Ele está refletido hoje nos blogs, nos sites, no Facebook, no Twitter. Então, tem um episódio marcante isso foi me contado pelo Antônio Alves, que era secretário do Jorge Viana, e nas primeiras conversas ali de composição, de ver como é que ia lidar com a mídia, havia uma expectativa de que haveria arejamento desse ambiente midiático no Acre, que o PT agiria de modo diferente. Aí, conta o Toinho, na conversa com o atual senador Jorge Viana e com era então o governador, o governador pegou um jornal que estava em cima da mesa, um jornal A Gazeta, segurou assim na mão e disse, mostrou para ele e disse, você acha que isso aqui é imprensa? Perguntou para o Toinho. Ele disse, isso aqui não é... E respondeu, o próprio Jorge, isso aqui não é imprensa não, isso aqui é política, eu vou tratar como política. Então, a mídia é tratada como política, não como um veículo de informação, de transparência, de questionamento, de dar espaço para o outro, para discutir, para arejar o ambiente da expressão da informação. Então, não existe censura, mas existe esse sufocamento, porque a mídia que depende... Há um excesso de jornais em Rio Branco, 4 jornais, gente. Eu não vou nem falar das emissoras de TV e rádio. Existem 4 jornais numa cidade. 4 jornais que uns não tiram 300 exemplares. Então, a realidade é de um sufocamento da política. Então, como são dependentes, os veículos são dependentes, o governador, o secretário de comunicação, por exemplo, se a Secretaria de Comunicação anuncia que nós vamos ser exportador mundial de peixe, de tambaqui. Aí manda o release, sai na agência de notícias, mas se o editor do jornal pegar essa notícia e ouvir o Wesley,
e o Wesley, que é criador de tambaqui, disser, olha, isso é inviável, nós não vamos ser exportador mundial, o maior exportador de tambaqui por causa disso e disso e disso. Se o Wesley fizer isso, o secretário de comunicação ou o governador telefona diretamente, mas rapaz, como é que você faz uma coisa dessa? Então, esse eu acho que é o equívoco, é de não se dar espaço para o contraditório, para a opinião diferente, para quem diverge, para quem contesta, para quem critica, para quem pondera, né? Então, mas isso não é só do governo do PT, do Tião Viana, do Jorge, do Binho, não. Houve um acirramento disso, mas é da história da imprensa no Acre, entende? É da história da imprensa no Acre. Uma réplica para o Leonildo, caso queira comentar, já Claro, que secretou, já que ele falou da... Eu acho que é importante que essa réplica, porque eu não concordo com a questão do sufocamento. Eu acho que as empresas elas são livres e elas decidem a sua linha editorial. Também não é verdade que o governador se dá o trabalho e o secretário se dá o trabalho de ligar. Não estou dizendo você, não estou personalizando. A história da imprensa do Acre, que você colocou muito bem, ela tem as suas contradições mesmo, né? Tem as suas situações. Eu não vou entrar na questão de dizer que há jornais demais. Eu acho que quanto mais de informação tiver, melhor. Agora, cada um que se sustente e se garanta. O governo, ele não tem relação econômica direta com os jornais. Nós temos uma agência de publicidade que o custo médio anual por cidadão, que em tese pode ser, quando você coloca o número cheio, parece muita coisa, não chega a R$18 por cidadão. Para divulgar as ações institucionais. Isso são quantos milhões? 12 milhões de reais. Nosso orçamento. Você colocou 1 milhão a mais. São 12 milhões. Não chega a R$18 por cidadão. E todo jornal, e todo governo, em qualquer lugar desse país e do mundo, ele, por força de lei, ele tem que divulgar os seus atos legais. Né? É importante que tenha isso. Agora, Tino, você trabalhou em veículo de comunicação, você sabe como as coisas funcionam aqui. Uhum. Né? Mas o que eu posso falar, eu estou dentro do governo há 1 ano e 6 meses. O que eu posso falar é que a prática desse governo, do governador Tião Viana, não é a prática de sufocar, não é a prática de censurar, não é a prática de impor a linha editorial pelos repasses da publicidade institucional. Vamos agora... Já concluiu, secretário? Já. Vamos agora conceder a tréplica ao Altino Machado. Não, eu acho que essa situação precisa ter uma alteração. Acho que o diálogo tem que ser diferente, entende? Os governos vão ter que mudar, os políticos vão ter que mudar. Vamos um caso recente de hoje, né? De sexta-feira, uma estudante de 16 anos, Caula, foi ao Facebook, a fanpage do governador, e questionou ele pelo fato de que o ano letivo está atrasado. Só vai começar no dia 25. Questionou, gerou mais de 700 comentários, curti, né? Depois as pessoas ficaram perguntando, aí alguém ou o governador foi lá e colocou um link indicando a leitura de uma nota da Secretaria de Educação que estava no site da Agência de Notícias, né? Foi uma resposta seca, assim como quem diz, leia aí, mas nem tinha isso, era só o link, né? Alguém fez isso em nome do governador ou ele fez isso. Bem, a pessoa se deu por insatisfeita, as pessoas ficaram reclamando, tal. Destaquei isso e entrevistei a estudante no blog, né? Quando foi ontem,
Hoje a estudante foi se sentindo assustada com a repercussão que aquilo teve, ela preferiu remover o comentário que ela havia feito. E o irmão dela, um publicitário de 26 anos, resolveu fazer uma campanha de apoio à irmã, né? Eu apoio Caula, né? Apoio a reivindicação dela, né? De que o questionamento que ela fez. E ainda continuou insatisfeito com a resposta que o governador havia dado. Mas agora acho que está com um pouco mais de uma hora, menos de 2 horas, o governador foi ao Facebook e respondeu, educada e gentilmente, a estudante, explicou, deu a versão dele, né? Então, isso prova que a comunicação mudou no mundo, né? A comunicação mudou no mundo, né? Então o governador foi lá, respondeu, uma resposta que poderia, eu não sei se foi a assessoria dele, quem foi, ou se foi ele mesmo que estava apressado, mas aquilo ali poderia ter sido, eu vi um rapaz comentando que aquilo tudo poderia ter sido evitado se o governador tivesse dado aquela resposta antes, ou a assessoria dele, né? Eu estou usando esse fato, mencionando esse fato, porque teve uma enorme repercussão, e eu até comentei, é possível que a nota do governador saia amanhã nos jornais, nos 4 jornais de Rio Branco, em tom de nota oficial, e o leitor da Gazeta, da Tribuna, do Rio Branco e do Página 20 vai ficar sem entender. Isso tem sido comum. Às vezes eu puxo um assunto no blog e aí isso toma conta aí desse ambiente de redes sociais no Acre, todo mundo comenta e tal. Aí o governo, em vez de mandar a nota para que eu prossiga dando esclarecimento, o governo envia as notas, o esclarecimento para os jornais. E o leitor, então, deve se sentir um ET, porque ele não entende, e a imprensa não trata de relatar as circunstâncias que levaram o governador ou o governo a se manifestar daquela maneira, né? Então, isso prova que há um distanciamento também da mídia local. O Léo tem razão quando ele diz aí que as empresas são livres, né, que os donos podem fazer, né, mas não fazem. Tem jornal aí, dos jornais aí com equipe de 6, 5 pessoas para fazer um jornal diário, entende? Quando cai o link da Oi, é um Deus nos acuda, né? Porque fica sem internet, fica sem conteúdo. Então, falta repórter na rua. Eu fui de um tempo aqui no Acre, mesmo durante a ditadura militar, no começo dos anos 80, que ela ainda estava em vigor, em que havia uma disputa. Os jornais, os repórteres disputavam a informação, a pauta, a informação exclusiva, o furo, né? E acho que isso está sendo perdido. Por isso que eu chamo de sufocamento, de homogeneizar, de uniformizar o noticiário, a versão oficial. Então, eu acho que isso é um equívoco. Um dia desse eu conversando com o Toninho Alves, ele dizia, olha, a gente vai poder, o estrago que está sendo feito por essa inflexão em relação à comunicação no Acre é um estrago grave que está sendo feito à sociedade, em desestruturá-la, em desestruturar o seu pensamento, a sua mobilização, a sua crítica, o contraditório. Então, o Toninho dizia que já é profunda e que algum dia haverá de avaliar, analisar o efeito nocivo disso. Entende? Então, eu espero que haja... Um minuto, Altino, para a gente... Eu espero que não haja que haja um arejamento, que a gente não permaneça nesse sufocamento, nesse sufoco, entende? Acho que as empresas, o Léo diz, as empresas são empresas bem, mas todas elas são mantidas pelo governo. Todas elas são mantidas pelo governo. Se o governo botar o dedo no suspiro durante 6 meses, 1 ano, quebra, fecha.
Então tinha que ter uma outra inflexão em relação às empresas, à comunicação. Entende? As pessoas, a sociedade está exigindo isso, está todo mundo cansado desse noticiário em que um dia a capa é a cara do Tião Viana, no outro dia é a cara do Jorge Viana, no outro dia é o Cibá, no outro dia entende? Isso é cansativo, chato, ninguém aguenta mais. Tudo é primeiro mundo, tudo é referência mundial, tudo é algo que é... Um minuto, Altino. Desculpa. Um minuto. Valeu. Vamos ter mais tempo aqui, vamos prosseguir com o nosso debate. Lembrando que a sua participação neste debate é muito bem-vinda. Faça uma pergunta aos nossos debatedores. Basta procurar a Edilardia Hidalgo e a Vanessa Alves, que estão aí na sala ambiente. Também vamos abrir espaço para 2 pessoas participarem do debate aqui no estúdio. Vale fazer pergunta e dar a sua opinião sobre esse tema, que é a liberdade de imprensa aqui no nosso estado. Franco? No final de 2012, o Acre sediou o 35º Congresso de Jornalismo. E muito se questionou se o Acre estava ou não preparado para sediar esse encontro, né? Na opinião de vocês, o Acre estava preparado ou não estava para receber jornalistas de todo o país? Rapaz, eu fui... Não havia ninguém, nenhum profissional do Acre para falar naquele evento. Nenhum jornalista, nenhum professor. Né? Ninguém foi convidado. Né? Eu acho que a coisa mais importante que aconteceu naquele evento foi, ao final, quando estudantes do curso de Comunicação Social e Jornalismo fez um apelo, leu uma carta, fez sugestões, criticou, entende? A dificuldade. Foi uma coisa tão isolada do mundo, tão desfocada da nossa realidade, que foi um congresso vazio, não mobilizou as pessoas, aquilo não deixou nada. Né? Quando eles podiam ter sido envolvido mais pessoas, mais discutido isso que a gente está discutindo aqui com gente daqui também. Né? Eu achei o erro começou por aí, não ter a participação de algum jornalista, de algum professor, de algum estudante que pudesse falar, se expressar. Então, eu acho que foi assim um evento meio festivo, vazio também porque o Acre é distante, nem todo mundo tinha condição de pagar, financiar, e muitos estudantes aqui deixaram de participar porque não dispunham de R$300 para fazer a inscrição, o convite veio tarde, né? Então, assim, achei uma coisa inócua quando poderia ter sido algo de mais alcance, ter deixado algo proveitoso para quem atua na área, né? Então, a minha crítica é essa. Eu acho que podia ter sido algo melhor, mais participativo e envolvedor. Na sua opinião, secretário? Eu acho que todo tipo de evento que se discuta temas relevantes, principalmente quando debates o desenvolvimento sustentável aqui do nosso estado e da nossa região, ele tem a sua importância. É claro que algumas falhas aconteceram. A própria FENAGE, que é a organizadora desse tipo de evento, ela precisa se abrir mais, ela precisa estar mais aberta a sugestões e opiniões e até mesmo palestrantes, né? Ela não pode estar fazendo eventos onde seja apenas os mesmos e mais os mesmos constantemente, mas houve eu fui lá algumas vezes e houve a participação muito grande dos estudantes do curso de jornalismo. E eu acho que quando se debate esse tipo de assunto, esse tipo de tema, que se abre para a juventude, para os estudantes, como foi aberto, sempre é uma oportunidade para se conhecer o contraditório. É claro que esse tipo de eventos, ele nem sempre agrada a todo mundo. Mas o Acre, ele tem que estar aberto para receber os grandes eventos, os grandes encontros e os grandes congressos, porque a gente também não pode imaginar que nós somos uma ilha.
A gente sempre acha que aqui a gente não tem condição de receber as coisas, ou então a gente não pode ir para participar de congressos fora porque é despesa desnecessária. A FENAGE, o Sindicato dos Jornalistas, precisa se aprimorar também e abrir mais os debates, mas eu qualifico o encontro como positivo. A gente vai abrir agora para perguntas. Algumas pessoas já estão mandando perguntas. E para todo mundo ser ouvido, vamos delimitar 2 minutos para os nossos entrevistados, para que todo mundo fique satisfeito. O que é mais prejudicial para o jornalismo? A censura opressora ou a autocensura? Essa pergunta é do Anais Cordeiro, 3º período de jornalismo. Leonildo. Primeiro, no Brasil, né, no Brasil redemocratizado, dentro da democracia, eu não acredito que haja a censura opressora. Porque o pior tipo de prática é a opressão. Você impedir que a sociedade ela se manifeste e exponha seus pontos de vista contraditórios ou favoráveis. Eu acho que o pior tipo mesmo de censura é quando você se autocensura. Você evita falar aquilo que você sente, com medo do que a sociedade ou que algumas pessoas vão falar. Quando você se autocensura, você está se matando um pouco também. E você está impedindo até mesmo de você ser feliz e se manifestar. Eu acho que esse é o pior tipo de censura. Porque, como foi colocado aqui, retomando a questão da jovem estudante lá da Caula, né? De fato, quando houve a resposta, foi da assessoria, né? Ao saber disso, o próprio governador de próprio punho escreveu a resposta que, como o Altino falou, muito bem educada. 20 segundos, Léo. Demonstra que nós estamos antenados e estamos preocupados em dar resposta às pessoas e não estamos bitolados às mídias tradicionais. Mais uma pergunta de estudante. Não, eu queria responder comentar? essa também, né? Eu acho que a pior censura é essa censura autoritária. Ou essa censura que cria o ambiente do sufocamento e que gera nas pessoas a autocensura. Então, eu acho que há um clima no Acre, e ele tem mudado um pouquinho, mas as pessoas se autocensuram. As pessoas se autocensuram porque o Acre não terá mudado enquanto qualquer pessoa, qualquer empresário, comerciante, seja lá o que for decidir fazer algo e avaliar se vai agradar ou não ao governador. E aqui todo mundo tem essa tendência de agir dessa maneira. Será se isso vai agradar o governador? Será se isso vai agradar o secretário? Será se isso vai agradar o meu chefe? O que vai acontecer com a minha sobrinha? Como é que a função gratificada dela? Como é que vai ficar o meu emprego da minha tia? Né? Todo mundo se impõe essa autocensura, porque o Estado é muito presente. O Estado é um povo que domina todos os ambientes da vida das pessoas. Então, quando se cria condições de sufocamento, de cerceamento, de modo velado, 20 segundos, Altino. Isso contribui para que as pessoas se imponham a si a autocensura. E isso é ruim, tão ruim quanto a censura opressora. Mais uma pergunta aqui. Os jornalistas, no ponto de vista de ambos, não possuem medo de contestar as ações do governo? Anny Moura, 7º período do curso de jornalismo. Altino? Os jornalistas, no ponto de vista de ambos, não possuem medo de contestar as ações do governo? Acho que medo... Não, quem tem medo não muda de profissão. Não vai ser repórter. Quem tem medo deve procurar fazer outra coisa. Entende? Repórter que tem medo não trabalha, não faz nada. Entende? Eu não tenho. Eu não tenho medo. Eu não tenho
Às vezes sou até exagerado, entende? Mas eu não tenho medo. Acho que não dá para ter medo, né? Não dá para ter medo. Se você tem... O que dá medo é mentir. O que dá medo é acusar alguém com leviandade, o que me dá medo é um desmentido, é alguém provar que aquilo que eu escrevi é mentira. O que me dá medo é processo judicial, o que me dá medo é o leitor perceber que eu estou mentindo, que eu estou... Entende? Isso é que me dá medo, entende? Mas medo assim das pessoas, por exemplo, eu não tenho medo do Tião Viana, não tive medo do Jorge, do Binho, do Romildo, do Orleí Cameli, de tantos outros. Entende? Esse medo eu não tenho medo das pessoas, né? Agora, eu tenho medo de cometer erros, de ser injusto, de ser... 20 segundos, Altino. Então isso é que me dá medo, isso é que me dá... É o que me dá algum freio, me impõe, me freia, né? Mas medo assim não. Leonildo? Bem, pelo que eu entendi a pergunta, não foi assim mais do cunho pessoal em relação a mim, né? Eu acho que, seguindo o raciocínio, o jornalista ele não tem que ter medo de criticar, de apontar falhas, de apontar erros. Ele não pode ter medo, ele tem que ter responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade é que vai evitar que ele tenha medo. Ele não pode publicar, divulgar algo baseado em boatos e baseado em algo que não tenha amparo na verdade e nos fatos. Nós não vivemos momento de medo. Momento de medo no Brasil, no país e no Acre já passou. Eu acho que esse é um momento da gente mudar alguns hábitos, mudar algumas posturas, porque muitas vezes o medo vem por conta da autocensura. O medo vem por conta também de alguns patrões, de alguns editores, que, com medo de outra coisa, implantam medo nos seus funcionários. Então, isso acontece. Mas o jornalista ele não tem que ter medo, senão, como eu já disse, tem que mudar de profissão. Eu nunca tive medo. Eu sempre falei e escrevi aquilo que eu acreditava e que eu tinha base para falar. Já acumulei alguns processos e nunca fui condenado a nenhum. Já brigamos com algumas pessoas poderosas e sempre vencemos. Então, eu acho que quem tem medo tem que mudar de caminho, tem que mudar de profissão. O senhor Leonildo disse que não dita linha editorial. Por que o senhor mandou fazer um manual de regras aos assessores de comunicação e veículos de comunicação aliados do governo? Pergunta de Ian de Lima, terceiro período de jornalismo. Van de Lima, melhor. Van de Lima. Primeiro, o Van está equivocado. Nós, assessores, são assessores. Eles são nomeados para exercer assessoria de governo. Eles são funcionários públicos e são vinculados à Secretaria de Comunicação, embora estejam dentro de outros órgãos, de órgãos que não sejam a Secretaria de Comunicação. O que nós fizemos para disciplinar até algumas atitudes de secretário e de algumas pessoas foi um manual de regras das redes sociais. Mas assessor, como foi bem dito, é para exercer o cargo de assessor. Quem quiser trabalhar nas redações, vai para as redações. E não é verdade que a Secretaria de Comunicação editou manual de comportamento para qualquer veículo de comunicação. Eu faço o desafio para qualquer de repórter, qualquer dono de jornal e qualquer editor, se alguma vez na vida eles receberam algum telefonema do secretário de comunicação dizendo o que eles têm para colocar, o que eles vão tirar. Nós exigimos sempre que tem denúncia, nos procure, nos ouça. Isso é o mínimo, isso é a regra. Ouça quem é de direito. Mas ditar manual para a empresa de comunicação, isso não é verdade. Eu acho que ela está se referindo
aquele manual que foi feito pela Secretaria de Comunicação das redes sociais. De como Os assessores deveriam se comportar nas redes sociais, não é isso? Acredito que sim. Ela está se referindo a isso, não é um manual para as redações, é um manual. A Secretaria de Comunicação do Governo do Acre elaborou um manual destinado a quem ocupa função, cargo, comissionado, de como deve retuitar os tweets do governador, né, um procedimento assim, que gerou uma... Na verdade, a questão do retweet do governador foi até um ato que depois foi como é que se diz? Não foi corrigido, mas foi... Na ânsia de fazer aquele manual, acabaram colocando a forma como não era para ter sido colocado. E ao chegar, eu estava viajando naquele momento, eu conversei com o pessoal que trabalhava com isso, estava trabalhando, e a gente fez a correção, entendeu? Agora foi destinado a assessores de imprensa, assessores do governo. Isso. Ok. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui no nosso debate, senhores, pensarem algo a mais aqui, também os nossos ouvintes. Daqui a pouco a gente está de volta, então, debatendo sobre liberdade de imprensa aqui no Acre. Os convidados, jornalistas Altino Machado e o secretário de Comunicação do Governo do Acre, Leonildo Rosas. Daqui a pouco a gente está de volta. Nova Rádio Web do Pedaço, o FAC Rádio Web. Agora são 8 horas e 31 minutos aqui no nosso estado. Falamos ao vivo do estúdio da UFAC Rádio Web, aqui que é no bloco Walter Félix 2, onde é realizado o curso de jornalismo na parte da noite. Estamos entrevistando os jornalistas Altino Machado e Leonildo Rosas. Hoje o tema do nosso debate é liberdade de imprensa. Lembrando que você pode participar do nosso debate. Você que nos escuta aí na sala ambiente do curso de jornalismo, basta enviar a sua mensagem aqui pra gente. Nós temos várias perguntas aqui, vamos correr aqui um pouco para que todas elas sejam respondidas aos nossos ouvintes. Antes de fazer uma pergunta, eu tenho aqui 3 jornais que circulam na nossa cidade. O jornal A Gazeta, jornal Página 20 e jornal O Rio Branco, do dia 16 de fevereiro de 2013. Em todos esses jornais existe a notícia: governo vai investir 177 milhões em Senador Guiomar e Capixaba. No jornal O Rio Branco e jornal Página 20 é a manchete de capa. Tem uma foto bastante grande aqui de central. E no jornal A Gazeta não foi para capa, mas tem uma notícia dentro do jornal. Na opinião de vocês, como os senhores avaliam este momento da imprensa aqui do estado ao repercutir essas notícias que são veiculadas na Agência de Notícias do Acre? Primeiro, Altino. O Léo disse que é legal que tenha mais jornais e tal. Eu também concordo. Mas não é um desrespeito para o leitor que todos esses jornais que você citou tenham usado o mesmo texto? O mesmo texto. O mesmo texto, que é o mesmo texto que saiu na Agência de Notícias do Acre. Vamos pegar um exemplo. A Agência Brasil. O conteúdo dela é reproduzido por todos os portais. Pauta a grande imprensa. Lá é do governo federal, a Agência Brasil, né? Álvaro Dias é um adversário do governo federal, mas se movimentou para fazer uma CPI. Você vai lá na Agência de Notícias, está lá o noticiário. O Álvaro Dias pediu uma CPI contra não sei quem. Na Agência de Notícias do Acre, é só a versão oficial. E é um noticiário que não abre espaço de modo nenhum para a sociedade, para ninguém. Entende? É um noticiário oficial. E os jornais usam esse conteúdo e reproduzem. O governador, talvez o Léo, não sei quem, pode ficar satisfeito, mas o leitor não fica.
O leitor não fica, porque está na capa dos 3 jornais o mesmo texto, o mesmo título, entende? E então, você vê a agência de comunicação, a agência de notícias do Acre, deveria seguir o mesmo padrão da Agência Brasil, que é a agência de notícias do governo federal. Lá você encontra notícias sobre danos ambientais em Belo Monte, no Madeira, né? Notícias de toda a natureza, reportagens especiais, inclusive já vieram fazer reportagens no Acre. Na agência de notícias do Acre, não, o noticiário, a abordagem é muito oficial, muito pesada, é muito... assim, para exaltar, para vender uma coisa como sendo boa, não há espaço para ninguém dizer lá que questionar, dizer que é diferente, que não é bem aquilo, entende? Não é jornalismo. A agência de notícias do Acre é uma fábrica de press release. É isso, é uma fábrica de press release que 20 segundos, Altino. Os jornais recebem, não dão nenhum tratamento. É aquilo que eu disse. Se alguém disser que se alguém ouvir um economista e o economista disser, não, o governador não tem condição de levantar esses 170 milhões, o Estado está falido, de onde é que ele vai tirar esse dinheiro para distribuir no interior? Ninguém faz isso. Se fizer, o telefone canta. Ok, Altino. Leonildo Rosas com a palavra. Bem, primeiro, o governo é irresponsável do governador de anunciar investimentos sem ter recursos. O governo, ele tem assegurado para este ano 2,5 bilhões para investimentos. Como todos país, nós talvez temos alguma dificuldade de custeio. Então nós não somos responsáveis. A agência de notícia, ao contrário do que o Altino fala, teve 8 milhões de acessos no ano passado. Ou seja, tem leitor para a agência de notícia. E ela cumpre o seu papel. Quanto aos jornais, repito aquilo que eu falei. Os empresários que contratem jornalistas. Porque para mim e para todos nós que somos jornalistas seria a melhor coisa do mundo. Porque nós temos aí jovens formados e qualificados que a gente não sabe onde é que o mercado vai absorver. Agora nós não podemos obrigar a empresários a contratar ou não contratar. De repente entraram numa zona de conforto que preferem pegar o material que está na agência de notícia e publicar. Isso não é imposição nossa. Zona de conforto que se criou, está criada. Mas nós temos o nosso modelo. A gente não é obrigado a copiar a Agência Brasil. E nós temos leitores para a agência de notícias. Eu não concordo que os jornais repliquem tudo aquilo que sai na agência de notícias. Infelizmente, isso tem sido uma prática comum. Que todos os jornais, praticamente, vão lá, captam. E não é só jornal impresso. Se você entrar na maioria dos sites de notícia também... 20 segundos, secretário. Na maioria das notícias dos sites, você vai lá, eles também vão lá e pegam o que está na nossa agência de notícia e põem. Até as pessoas das novas mídias, as pessoas que estão, que era para estar se modernizando e estão atenadas, elas poderiam também... secretário. Tudo bem. Para a gente seguir aqui o nosso debate falando sobre liberdade de imprensa aqui no Acre. Pergunta que vem aqui dos estudantes da Universidade Federal do Acre com as novas mídias, Facebook, Twitter, blogs. Vocês acham que o acreano está usando bem as redes sociais para fazer comunicação ou isso ainda está acontecendo? A pergunta vem da Joana Medeiros, ela é nutricionista, melhor dizendo. Quero corrigir também o nome, a gente falou aqui, Anais, é Anaís. Pede perdão a essa estudante. Tá perdoado. Pergunta que o senhor deve responder para a gente, secretário. Só repete para mim, por favor, Wesley, novamente. Em relação às novas mídias, Facebook, Twitter, o senhor acha que o acreano está sabendo, melhor dizendo, usar esta ferramenta? Recentemente, a gente encomendou uma pesquisa e 30% da população do Acre acessa a internet todo dia. E a maioria exatamente para a questão para as redes sociais e para ler os noticiários. Então é um percentual bastante elevado de pessoas que diariamente acessam a internet. Eu acho que essas ferramentas elas podem
e devem ser mais bem aproveitadas. Porque é uma forma, como eu falei anteriormente aqui no começo, hoje todo mundo tem o seu veículo de comunicação, que é o seu Facebook, é o seu Twitter, e se a gente não tiver antenado e não tiver preparado para esse novo momento, a gente corre risco de ser atropelado pela modernidade. Agora há pouco, o Altino se referiu à questão da aluna, da Caula, né? Caula. A resposta do governador que ele deu já teve mais de 100 curtições. Ou seja, as pessoas também estão querendo interagir. Nós temos um governador que ele está nas redes sociais, né, não tem medo de ter as redes sociais, tem quase 13 mil seguidores no Twitter e no Facebook tem outra quantidade. E eu acho que a gente pode melhorar ainda mais e aproveitar, porque infelizmente a gente vê muito o Facebook, mais para as pessoas elas falarem dos seus amores, das suas frustrações, mas ela pode ajudar muito mais ao governo e a gente dando opinião, dando sugestões e críticas. Porque quem está no governo e não está preparado para crítica, eu acho que também não está preparado para governar. E as redes sociais, as novas mídias, elas são fundamentais para que a gente também encontre o caminho e passe a dialogar mais frequentemente, fugindo das tradicionais com as críticas que nós temos. E está mais perto da juventude também, né? No caso Caula Souza, né? Isso. O Altino deu destaque ao comentário do publicitário Janu em que ele falava que as assessorias do governo ainda não não assimilaram bem as potencialidades das redes sociais. Eu queria saber o que o senhor pensa disso. Eu acho que é muito forte. Por exemplo, meu blog tem varia de 3 mil a 5 mil acessos diários. Eu estava vendo ontem o post, a nota que eu fiz sobre ela foi a segunda mais lida desse mês, né? Então é muito forte. Todo mundo lê de Chapuri a Cruzeiro do Sul, Jordão, em todo lugar. Às vezes é super legal, assim, chega num lugar, a pessoa diz, o senhor, tudo bem, então, eu olho que a pessoa está querendo falar comigo, assim, tudo bem, a pessoa, o senhor é o homem do blog? Eu digo, eu sou o homem do blog, né? Assim como tem o homem do bolo, aquele rapaz que vende o bolo aí na cidade, eu ouço muito isso, sou eu o homem do blog, né? É o homem do blog. Então, o meu blog é muito mais lido do que a Gazeta, Página 20 e Companhia Limitada. Então, tem mais alcance, comunica mais. É feito de graça. Eu não recebo, não publico anúncio, não faço nada, não custo nada. Eu presto um serviço como cidadão à sociedade. É o meu compromisso cidadão. Então, que eu espero também que vocês que estão saindo da universidade, se formando, tenham também essa parcela de contribuição. Agora, o que acontece é que as empresas de comunicação, cada uma empresa dessa tem um dono que cuida de venda de remédio, de carro, o outro vende, o outro compra imóveis para alugar, 20 segundos o outro faz isso, o outro tem uma empresa de construção. Eles usam isso para pressionar o governo a ceder obras e verbas e o escambau. Então, ele não tem compromisso com comunicação, com a sociedade. E o governo cede a essa pressão. Encerrado, Altino. Leonildo. A mesma pergunta? A mesma pergunta. Desculpa. O Altino acabou respondendo. Então, vamos mudar um pouquinho. Então, em relação ao senhor secretário, foi questionado se a assessoria de comunicação está preparada, se deram conta das potencialidades das novas mídias. Primeiro, o governador, essa é uma página pessoal dele, né? Ele tem lá a assessoria dele que respondeu. A primeira. Depois ele assumiu e ele mesmo respondeu. Quando nós temos a nossa página da Agência de Notícia, que tem Twitter, tem Facebook, e temos uma página de notícia que
tem uma agência de notícias que teve 8 milhões de acessos no ano passado, é claro que nós estamos preparados para as novas mídias, mas precisamos melhorar. Dentro do governo, por exemplo, a ordem, e que é solicitado constantemente dos colegas secretários, é que eles se atualizem e estejam com as suas páginas de Facebook, com as suas páginas no Twitter. Agora, é claro que há pessoas refratárias, há pessoas que não querem acompanhar o que está acontecendo no mundo. Mas tanto a Secretaria de Comunicação quanto o próprio governador mesmo, ele orienta a sua equipe de governo, que ela também esteja antenada naquilo que está acontecendo, né? Que participe das novas mídias, que não fique no tradicional, não fique na forma tradicional de se comunicar. Então, preparado, eu acho que a gente nunca está preparado para nada. Porque quando você diz que está preparado, que você diz que já sabe tudo, você não sabe de nada. E nesse aspecto aí, Léo, o governo, se a gente comparar o Jorge com o Tião, o Tião foi muito mais safo. Ele criou um Twitter, ele criou um Facebook, né? Uma página, depois transformou isso numa fanpage. Você vê, só no ano passado foi que o Jorge Viana, e aí remete àquilo que eu disse, daquela avaliação equivocada em relação a essas novas mídias. Só no ano passado foi que o Jorge Viana criou um Twitter e um Facebook. Não dialogava, não tinha, né? Ele estava acima de tudo e de todos. Aí, mas ele percebeu o terreno que ele estava perdendo, e o ano passado ele criou um Twitter e um Facebook. E aí agora eles disputam para ver quem é que tem mais seguidores. A gente vai fazer um pequeno intervalo, 30 segundinhos, para as nossas duas estudantes aqui do curso de jornalismo entrar ao estúdio e fazer o comentário ou a pergunta de cada uma delas. É rapidinho. Ok, brother. Você está ouvindo a UFAC Rádio Web, a sua rádio educativa online. Visite nosso blog, ufacradioweb.blogspot.com, ou escreva-nos mandando sugestões para radioweb@ufac.br. Oito horas e 47 minutos, estamos ao vivo aqui do estúdio da UFAC Rádio Web, debate sobre liberdade de imprensa no Acre. Quem está aqui com a gente é a Estela Maciel, estudante do curso de jornalismo. Boa noite, Estela. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Está gostando do debate? Sim, muito interessante. Fique à vontade. Boa noite. Que a liberdade de imprensa é um direito constitucional e inviolável não se discute. E que a liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia também. Embora o ordenamento constitucional garanta a liberdade de expressão, como o Estado pode tentar intimidar os veículos de comunicação de acordo com como você vê a atual situação da imprensa acriana? Aquilo que eu disse, embora não haja uma censura tácita, né, ninguém vai nas redações armado e botar um fuzil na cara do repórter ou do editor, mas há um sufocamento por conta das circunstâncias políticas, econômicas em que o Acre vive, em que essas empresas vivem. Então, se a Gazeta, um desses jornais, começar a fazer jornalismo, o problema é o seguinte, é que se começar a fazer jornalismo, o governo vai considerar isso oposição. Entende? Esse é o problema. Qualquer movimento que se faça, qualquer ação que qualquer profissional ou veículo tenha de exercer jornalismo, é interpretado pelo governo como uma atitude de oposição. É essa incapacidade de assimilar isso que prevalece, e ela não é só agora desses 14 anos de governo do PT. Isso vem lá do Galvez, né, do Plácido de Castro, antes da Revolução Acreana. A situação que
o Estado é dono, ele se apossa desses veículos. Então, tem que haver uma mudança. O que é surpreendente para mim, sempre foi, é que o PT, esses meus amigos, companheiros, todos que sempre pregaram a liberdade, a organização, exerçam esse sufocamento no Acre. Exerce. Então, eu não esperava deles isso. Entende? Eu acho que devia ter uma outra atitude, uma outra inflexão em relação a essas empresas. Acho que podia dizer, olha, Gazeta e Rio Branco, vocês me bajulam. Página 20, a Tribuna, vocês podem criticar. Fazer qualquer tipo de acordo, mas que não fosse essa coisa uníssona. Altino Machado. Leonildo Rosas, o comentário aqui que você pode fazer, a estudante Estela Maciel. Boa noite, Estela. É bom a gente ter que responder essas perguntas inteligentes, porque, como você colocou, a liberdade e a democracia estão na Constituição. Aqui no Acre, quando o Altino coloca, por exemplo, que a gente deveria dizer que jornal tal critica, jornal tal bajula, aí está dizendo que a gente oprime. A gente, se eu concordar com isso, eu vou dizer tudo aquilo que eu falei desde o começo. A gente não vai para dentro de redação, a gente não oprime e a gente não dita regra editorial. Há empresas, há empresários e a relação é entre patrão e empregado. O governo não tem relação nenhuma direta com o veículo de comunicação. Para isso, existe uma empresa contratada de publicidade para divulgar os atos institucionais do governo. Não há opressão no estado do Acre, não há censura no estado do Acre, há opções das empresas. Porque, torno a dizer, não tem clima no Brasil para opressão, para censura, porque as redes sociais, a internet, os veículos de comunicação estão abertos para quem quiser criticar, para quem quiser ter suas opções. Agora, os empresários têm as opções deles. 20 segundos, secretário. Mas eu queria pegar ainda esse... Não, ele já terminou. Terminou? Então, eu terminei, eu vou ter que falar, se ele falar também, né? Eu queria fazer puxar um papo agora aqui com o Léo sobre um episódio que nos envolveu. Para esclarecer, a mim e ao Léo. Assim, daremos um exemplo, porque nós dois fomos testemunhas disso. Teve um ano aí para trás, acho que foi em 2006, 2007, o Jorge Viana era o governador. E ele disse para mim, Altino, prepara que você vai assumir a editoria do Página 20. O governador disse para mim, ok? Aí ficou. Depois, passou alguns dias e tal, aí o Aníbal, que era o secretário de comunicação, que é o senador agora, disse para mim, Altino, o Jorge queria botar você como editor do Página 20. Mas eu disse para ele que não. Aí eu disse, mas o que aconteceu? Ele disse, não, o meu argumento com o Jorge foi o seguinte, é que você é um profissional, é muito teimoso, né? Você vai querer manter a sua... E o que nós precisamos, essas foram as palavras do Aníbal, o que nós precisamos é de alguém que seja capaz de encurtar a distância entre o que a gente quer e o que precisa ser executado. Ok? Então, ele disse assim, então eu falei para o Jorge, ele se convenceu, você não vai ser o editor do jornal, e a gente chamou o Leonildo Rosas. Eu digo, não, tranquilo, sem problema. E aí o Léo assumiu a editoria do jornal, você lembra? Bem, o que eu lembro é que primeiro eu não tive conversa com o Aníbal. Não teve. Não sabia disso. Eu estava viajando de férias em 2002. Eu estava de férias e o Elcio me ligou. Passei um ano. Final do ano, ele quis colocar algumas coisas que não era de acordo comigo, eu pedi as contas. Aconteceu isso. E não foi uma vez,
foram várias vezes que sempre quiseram interferir no meu trabalho, por colocar nota na minha coluna, eu pedi as contas, saía e ia embora. Não foi só uma vez. Mas tu chegou também a ter um período como subeditor lá, não foi lá com Galina, né? Claro. Não, então, para mostrar, para ilustrar como é que funciona a coisa. O Jorge não é o dono do jornal. Oficialmente não é o dono do jornal. Então, eu dei esse exemplo porque ele lembra, a gente estava trabalhando juntos lá no Página 20 e tal, então aconteceu. Então, é isso aí, ó. O Aníbal disse mais. Por exemplo, se a gente, por alguma razão política, meia-noite, com o jornal fechado, a gente quiser mudar a capa do jornal, a manchete do jornal, você não vai fazer. Eu disse, realmente eu não faria. Ele disse, então, por isso... E aí foi o Léo. Aí o Léo também, com o pavio curto, não ficou muito tempo. Né? Então, funciona desse jeito. Ok, vamos a mais uma participação. Quem está aqui com a gente dessa vez é a Samara Lira, estudante de qual período? Terceiro período, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. O que está achando do debate? Muito bom. Fique à vontade, então, para fazer seu comentário, sua pergunta. Boa noite a todos. A minha pergunta é diretamente ao Altino. Tendo em vista que o seu blog, né, é muito acessado, tem um grande número de visitas, e pegando o eixo da sua resposta agora há pouco, se hoje você fosse convidado para trabalhar na assessoria de comunicação do governo do estado do Acre, ao lado do Jorge, do Tião, você aceitaria? E se a sua resposta fosse sim ou não, por favor, justifique. Se hoje. Não, eu já trabalhei. Eu fui de um grupo de trabalho da Secretaria de Comunicação, porque o governo não queria que eu permanecesse nas redações trabalhando, né? Então, tinha um grupo de trabalho, eu ficava assim como alguém especial para fazer alguma coisa ou outra, mas eu sabia que era um mensalinho para mim ficar em casa. Foi aí que eu comecei a fazer o blog, né? Então eu não tenho essa vontade. Teve um período em que eu planejei, cheguei a desenvolver um projeto, concebi, arranjei até financiamento, foi feito um projeto de criação de uma agência de notícias da Amazônia, né? E aí eu esperava que houvesse algum apoio do governo. Mas eu fui chamado por um secretário de comunicação, que não foi o Léo, e a pessoa disse assim, olha, Altino, é o seguinte, a gente não pode manter um jornalista independente como você. Então, nós queremos que você venha para trabalhar com a gente, para você fazer a agência de notícias do Acre. Mas você vai ter que fazer o blog. Aí vai deixar de fazer o blog. Aí eu disse, e quanto é que vocês vão, qual é o salário que vocês pagam? Não, é na casa de R$5.000, mas você tem que fechar o blog. Aí eu dei uma banana para ele, entende? Foi uma proposta que eu, Cameli, Romildo Magalhães e todos os outros que passaram nunca fizeram. Achei indecorosa, inconveniente. Essa pessoa até depois se desculpou comigo. Então eu não faria, assim, não vejo. Eu gostaria de permanecer fazendo o que eu faço, sendo respeitado, reconhecido pelo que eu faço, né? De ter da Secretaria de Comunicação as respostas, o esclarecimento, quando eu telefonar, e isso nem sempre é possível, né? Então, eu gostaria de ter essa relação olho no olho, honesta, né? Porque eu não sou jornalista de oposição. Eu passei um dia desse porque eu declarei voto no Bocalon, fiz, entende? Declarei voto no Bocalon, aí nego agora fica perguntando de jornalista de oposição. Eu não sou jornalista de oposição, eu sou jornalista, entende? Agora, os petistas dizem que eu sou jornalista de oposição. As pessoas do PMDB, de outros partidos, de outros governos, quando eu fazia a mesma coisa que eu faço hoje, também diziam, você é oposição, né? Então, jornalista não é jornalista, não existe jornalista de oposição, jornalista é jornalista. Quero agradecer aqui a participação da Samara Lira,
da Estela Maciel, muito obrigado por participarem aqui do nosso debate. Já que a pergunta foi direcionada ao Altino, temos uma pergunta direcionada ao secretário de comunicação do governo do Acre, Leonildo Rosas. Essa vem da internet, é o Acei Neto, ele é jornalista. Ele quer saber o que o secretário tem a dizer sobre a recomendação do MP eleitoral da cassação do governo por abuso político aos meios de comunicação. E primeiro, foge um pouco do tema que nós estamos debatendo aqui, mas é um assunto que eu não me furto a responder. De forma alguma. É uma decisão do Ministério Público de fazer denúncia. Os denunciados foram absorvidos pelo Tribunal Regional Eleitoral por unanimidade. Então esse é um assunto que eu prefiro não entrar, porque já entra na questão jurídica e foge do tema que nós estamos debatendo aqui. A pergunta vem de uma pessoa que tem muito rancor, tem se comportado com rancor, inclusive tornou aí nas agências de notícia que ele foi demitido da emissora por recomendação minha e do meu chefe, do governador. Uma mentira deslavada, coisa de quem não tem muito caráter. Ele tentou agredir a filha do proprietário e começa a divulgar nas redes sociais uma mentira que não tem pé nem cabeça. Eu fiquei sabendo da demissão dele através do Roberto Vaz, da C24 Horas, que me ligou para perguntar qual tinha sido a nossa influência lá dentro, sem a gente nem saber o que tinha acontecido. E esse assunto jurídico eu não vou debater, porque não é um assunto para o qual eu vim aqui. Ok, vamos à última pergunta. São 9h01 aqui no nosso estado. E quero saber dos senhores, qual o futuro da imprensa acreana? Primeiro, Altino. Não, acho que o futuro o futuro é agora. Acho que o que nós estamos fazendo a tendência é se projetar isso no futuro, entende? Acho que está acontecendo mudança, transformação, né? Eu fiz uma anotação aqui de uma coisa para mim nas considerações finais, não esquecer. Por exemplo, eu tenho visto, um dia desse eu vi nas redes sociais, estudantes de comunicação, de jornalismo, chamando os professores de mala. São estudantes porque exercem alguma atividade em algum meandro da máquina pública, e aí como eles lidam, ouve os professores pegando, como você pegou aí o exemplo dos jornais, e criticando, porque esse é o papel da academia. Aqui é um ambiente livre, entende? Os professores têm essa liberdade de desenvolver essa crítica com seus alunos. Por fazer isso, os alunos, eu vi um dia desses alunos chamando os professores de mala, porque alunos que estão sob essa influência governamental, entende, petista, então as pessoas chamando os professores de mala por ter uma inflexão mais crítica em relação ao que se faz. Então eu acho isso desrespeitoso, desnecessário, não contribui, né? E gostaria de dizer que a liberdade de imprensa é um princípio, ela existe, persiste, e que cabe às pessoas exercerem de acordo com o seu grau de compromisso social e político, né? Os que conseguirem fazer isso serão aqueles que verdadeiramente serão reconhecidos por registrar a história, relatar e contar a história para as próximas gerações, né? E ouvi outro dia uma citação do maior repórter da história do Brasil, Joel Silveira, dizendo: uma das tarefas do jornalismo é produzir memória. Ser repórter não é fazer parte da banda, é ver a banda passar. Então, eu acho que
o curso de jornalismo, a universidade está dando uma contribuição enorme, saiu daqui já bons profissionais reconhecidos, e a gente tem que... Vocês têm uma contribuição enorme, podem dar esse salto de qualidade para o futuro que a gente vai ter que enfrentar com uma nova inflexão do pensamento, do comportamento, das ideias nesse ambiente do Acre. Leonildo, mesmo com mais de 20 anos de estrada, jornalismo, trabalhando no jornalismo, o que você espera daqui para frente também em relação a essa nossa profissão aqui no estado? Eu acho que o futuro são vocês. Eu acho que aqui da academia que sai o pensamento crítico, sai as novas ideias e sai uma forma diferente de fazer jornalismo. Eu acho que nós precisamos disso. Nós precisamos de sangue novo, da juventude, para nos levar e nos guiar, nos ajudar nesse momento onde o mundo está mudando, né? As grandes corporações, os grandes jornais estão deixando o tradicional para ir para o online. E eu acho que vocês têm a grande responsabilidade, e nós que somos mais antigos apenas, de abrir os caminhos para vocês. Esse tipo de debate aqui, esse tipo de oportunidade que nós temos para dialogar, para conversar com a comunidade acadêmica, com a comunidade universitária, eu acho que ele já é um passo, e um dos passos importantes do novo. Vem aqui o Altino, que tem aí um blog conceituado, tem jornalista conceituado, bem ou mal, viu o secretário de Estado aqui para dentro desse ambiente universitário debater. Primeiro, demonstra também que a gente prega e tenta praticar constantemente o jornalismo e a comunicação da forma mais transparente possível e mais perto das pessoas. Mais perto, principalmente, dos jovens que estão aqui na academia, para entender que a gente está constantemente aberto ao diálogo. É claro que a gente hoje vê o jornalismo do nosso Acre, a gente preferia que nós tivéssemos mais pautas voltadas para a juventude, pautas voltadas para a cultura, para os movimentos sociais, os movimentos da sociedade. Aqui a gente torce por isso, e naquilo que a gente puder contribuir, a gente vai contribuir. No mais, eu quero agradecer aqui o Wesley, quero agradecer o Franco, a professora Cleide Elizabeth, o pessoal aqui do departamento, que abre as possibilidades para que a gente possa conversar, dialogar. E dizer para vocês que, independente de onde eu estiver, se eu estiver na secretaria, eu vou estiver no jornal, a hora que me convidarem, o momento que me convidarem, venho, procuro encontrar um caminho, vim assim para dialogar, porque eu sou defensor do diálogo. Eu acho que a gente só consegue avançar, só consegue chegar a algum termo se a gente debater e a gente dialogar constantemente, independente da sua opinião política, da opinião religiosa ou qualquer tipo de opinião. Porque, deixo bem claro, eu sempre tive postura, sempre tive posição. Nunca tentei escamotear ou fingir aquilo que eu não sou. E eu acho que a verdade, e muitas vezes eu com o Altino, a gente se digladia e bate muito, exatamente por isso que nós temos o temperamento forte, né? Nós acreditamos nas nossas convicções e vamos até a luta com as nossas convicções. E agradecer muito a vocês e desejar que vocês tenham um bom curso. Eu vejo que o curso de jornalismo aqui avançou bastante do período que eu estive por aqui. Já melhorou e eu acho que a gente tem que melhorar mais ainda. Muito obrigado. São 9h08 e o nosso debate está chegando ao fim. Agradecemos a presença de verdade, de coração. Muito obrigado mesmo aos senhores Altino Machado e Leonildo Rosas. Obrigado. Você está ouvindo a UFAC Rádio Web, a sua rádio educativa online. Visite nosso blog, ufacradioweb.blogspot.com, ou escreva-nos mandando sugestões para radioweb@ufac.br. Você está ouvindo o UFAC Rádio Web. Voltou? Já estamos de volta. Houve uma pequena falha na comunicação. Tem algo a mais para se falar aqui. Apesar de diferentes opiniões, esperamos ter levado a você um debate de ideias sobre um tema tão importante para a sociedade.
Muito obrigado a todos pela audiência e participação. Este debate é uma produção e realização dos acadêmicos Andrei Santana, Edilardia Hidalgo, Jean Messias, Joabes Guedes, José Franco, Meire Campos, Naline Arantes, Vanessa Alves e Wesley Moraes. O programa tem a orientação da professora Cleide Elizabeth, responsável pela disciplina de Produção e Difusão em Radiojornalismo 2 da Universidade Federal do Acre. E por falar em Cleide Elizabeth, ela está bem aqui à minha frente. Chega ao microfone aqui, professora, por gentileza. Vamos ouvir então, vamos ver se a tarefa foi cumprida da disciplina. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. E aí, o que achou do debate? Eu gostei muito, eu estou bem satisfeita, quero parabenizar todo o grupo, toda a equipe, agradecer aos convidados, aos participantes por terem aceitado esse convite. Eu sei que não é fácil para nós jornalistas estarmos aqui na universidade a essa hora, depois de um dia exaustivo de trabalho, então é um compromisso, é uma boa vontade demonstrada, né? Então a gente fica bem grata aos senhores. Né? E quero falar também que aqui, com esse trabalho, com esse debate na nossa rádio web, os alunos estão colocando em prática os conhecimentos teóricos, né, que nós tivemos oportunidade de ver em sala de aula, e também exercendo a sua liberdade, porque a turma foi dividida em alguns grupos, a ideia partiu deles e eu tão somente fui mediadora nesse processo, né? Então, nós estamos no espaço de produção do conhecimento. Eu vejo que esse conhecimento pode ser também o passaporte, né? Pode auxiliar na obtenção do nosso passaporte para esse futuro, que vocês já conversaram aqui, sobre o que vai ser o nosso futuro, né? Então, comparando com a produção nacional, com a produção da informação local, a gente observa que nos jornais nacionais, quase nós não vemos os gestores em reportagem. Só para citar um exemplo, eu me recordo da matéria, uma matéria muito bonita que eu vi num jornal nacional, num telejornal nacional, falando sobre a inauguração do teleférico no Rio de Janeiro. Uma matéria muito bonita, mostrando o trabalho feito pela administração pública, mas onde não apareceu nem prefeito, nem secretário de obras. Apareceu o teleférico e a comunidade. Então, eu vejo que quando nós temos conhecimento de como que nós podemos trabalhar, nós conseguimos também exercer a nossa atividade com mais liberdade, né? Então, eu me sinto feliz de poder contribuir com a formação desses profissionais do futuro. E agradecer aos meus colegas por terem aceito esse convite. Espero contar com vocês também em outras oportunidades. E também me colocar à disposição para colaborar com os senhores no que eu puder. Grata. Podemos contar com a nota 10 na N1? Bom, aí eu vou pensar. Professora, muito... Mas vale 10, sim, vale 10. Tudo bem. Opa! Missão cumprida, então. Mais uma vez, muito obrigado aos jornalistas Altino Machado, Leonildo Rosas e a todos que nos acompanharam aí. Foram mais de 1h30 de debate. A gente ficou sabendo aqui, né, Altino? Gente do Rio Grande do Sul, Sena Madureira, daqui da capital, todo mundo ligado. Muito obrigado. Fiquem à vontade para escutar a UFAC Rádio Web sempre. E a todos, uma boa noite e até a próxima. Você está ouvindo o UFAC Rádio Web.